Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui nesse culto de gratidão a Deus pela memória do pastor Giovanni e queremos convidar você, meu querido irmão e minha querida irmã, a louvar, a glorificar e a exaltar o nome do Senhor por este servo do Senhor que viveu conosco, mas que o Senhor achou por bem recolhê-lo. A palavra do Senhor nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. É nessa perspectiva que estamos aqui para agradecer a Deus pela memória do pastor Giovanni. Sempre creu e testemunhou da vida nova em Jesus Cristo. Celebre conosco com alegria, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Enquanto Giovanni viveu, ele creu nisso. E uma vez que partiu, ele também estará conosco quando Jesus voltar, para que juntos possamos celebrar na glória. Então vamos, nesta oportunidade, agradecer a Deus pela vida do pastor Giovanni. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Em 11 de dezembro de 1981, no estado do Paraná, nascia Giovanni Menino do Nascimento, filho do senhor Adelcio e da dona Maria. Giovanni era o caçula e o único homem dentre os 4 irmãos. Não teve uma infância fácil, muito pelo contrário. Já aos 9 anos de idade mudou-se para Rondônia e lá trabalhava na roça com a família. Aos 13 anos começou a perceber a perda da visão em um dos olhos. Mas mesmo assim, continuava trabalhando na roça, só que agora de meieiro. Sem muitos recursos e já adolescente, ele almejava um futuro melhor. E na primeira oportunidade, partiu rumo a Portugal, em busca de melhorias. Lá, ele conheceu Maria de Fátima, que viria a ser a sua esposa. Depois de 2 anos lá, decidiram voltar juntos para o Brasil, porém com destino ao Espírito Santo, e assim construíram uma nova família. Trabalhavam juntos em um restaurante, mas não era o que eles almejavam, e resolveram trabalhar por conta própria, e ali começaram a confeccionar e entregar marmitex. Giovanni realizava as entregas dos marmitex que sua esposa Fátima fazia e vendia. Uma dessas clientes chamou a atenção da Fátima, pois na casa dela, toda vez que ela ia, ouvia-se louvores e pregações. Intrigada, ela indagou a respeito do que se tratava. Dona Laeci fez as devidas explicações e, aproveitando a oportunidade, fez um convite para que ela visitasse a célula naquela noite, naquele mesmo dia. A satisfação de Fátima foi tão grande que ela pediu que o convite se estendesse ao seu marido Giovanni, para que ele também participasse. Diante dessa conversa, Dona Laeci passou o número do Giovanni para o seu irmão, hoje, o pastor Marcos Carvalho, que na época também era líder de célula em Perocão. A sede de mudança era tão grande que Giovanni, já na primeira visita à célula, na hora do apelo, ele se rendeu ao Senhor e aceitou o convite de, a partir dali, seguir com Jesus Cristo. Dessa forma, começava a trajetória rumo ao pastoreio de Giovanni Menino do Nascimento. Ele foi batizado pela pastora Fátima Souza em dezembro de 2011. Então batizado e líder em treinamento, as coisas não eram tão simples. Muito pelo contrário, aos olhos humanos, ficava cada vez mais difícil. Nada foi impedimento para que ele seguisse com seu foco, que era a obra de Deus. Mesmo batendo de frente com tantos obstáculos, ele sentia no coração queimando e a certeza de que Deus lhe daria a condição de seguir em frente. Nada, e gostaria de ressaltar aqui a palavra nada, havia que pudesse ser obstáculo que o impedisse de frequentar os cultos e as células. Não importando dia ou chuva, para ele, de domingo a domingo, era dia do Senhor. Há uma passagem bíblica que nos chama muito a atenção. Ela está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em certa ocasião, o líder da Sociedade dos Homens indica o pastor Giovanni para o cargo, o qual foi aceito de pronto. Convidado pelo pastor Davi Martins, participou pela primeira vez do projeto Passa Macedônia. Segundo ele, foi amor à primeira vista. Ele amava esse projeto. E em relatos para sua esposa, ao final de cada dia da caminhada pelas ruas da cidade de Marataízes, confessava que sentia o coração queimando. E a cada pessoa que ele evangelizava, a cada passo que ele dava, mais o coração se enchia de alegria. De fato, era o chamado de Deus para o pastoreio. Daí por diante, o casal, sempre muito unido, começou a sonhar. E em todas as vezes que lhe era solicitado, estava sempre pronto para ajudar e servir. A palavra não fazia parte do dicionário de Giovanni, quando a função era servir ao Senhor Jesus. Durante o curso de evangelista e o POV, uma das atividades era o plano de ação. E no caminho de volta para casa, em uma conversa com a sua fiel escudeira, sua esposa Fátima, comentam sobre o projeto de abrir um trabalho em Perocão, realizando assim a tarefa do plano de ação. Em conversa com o pastor Wellington Martins, na época dirigente da Igreja Metodista em Olaria, compartilhou seu projeto, se colocando à disposição para esse trabalho. O pastor Wellington, por sua vez, abraçou a causa de imediato. Naquele momento, começava a nascer o ponto missionário em Perocão. E na garagem de uma casa em que Fátima e Giovanni alugaram, no espaço onde cabiam pouco mais de um carro e uma bicicleta, 15 cadeiras foram colocadas nesse espaço e assim foi realizado o primeiro culto. Em aproximadamente um mês, a área já não comportava a presença de membros e visitantes, fazendo com que as pessoas ficassem de pé ou no lado de fora. Diante desse quadro, logo foi oferecido pelo próprio dono do imóvel outro espaço no mesmo prédio, onde caberiam aproximadamente 25 a 30 cadeiras. Giovanni não se furtou a mais esse desafio, ampliando então os trabalhos. Durante o curto período de 1 ano e alguns meses, ficamos ali naquele espaço. E depois de muito trabalho, muita evangelização, muitos batismos, foram crescendo também o número de visitantes e, consequentemente, de membros, nos obrigando a procurar um espaço maior, local, este onde estamos hoje. Homem sincero, de sorriso largo e fácil, sempre pronto a ajudar a quem precisasse e sempre à disposição do necessitado. Assim era o pastor Giovanni Menino do Nascimento. Ele nos ensinou a amar a obra de Deus e todo ser que dela precisa e habita. Nos ensinou a respeitar e sermos obedientes. Nos ensinou a estarmos juntos em qualquer situação. Nos ensinou o poder do perdão. Nos ensinou a sermos igreja. Nos ensinou a sermos metodista. Ensinou para nós, principalmente, que somos igreja metodista em Perocão. Igrejas do Senhor, graça e paz. Falar do Giovanni, quando eu recebi esse convite para gravar esse vídeo, eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou falar? Porque são tantas as coisas que vivemos juntos, que passamos juntos. O que eu vou falar? Então eu vou falar do que o Giovanni foi para mim, como esposo, como pastor, como pai dos meus filhos. E eu posso falar para os irmãos que eu nunca conheci um homem que amasse tanto a Deus e tinha tanta certeza da salvação dele quanto Giovanni. Giovanni tinha plena certeza da salvação dele. E isso traz para o meu coração uma paz muito grande, sabe? Porque eu sei que o meu marido, ele está bem, eu sei que nós vamos se encontrar na eternidade, eu tenho absoluta certeza disso. Então, quando eu choro, não é de tristeza porque o Giovanni faleceu, é porque eu sinto saudade de estar junto, saudade de abraçar, saudade de falar que amo, saudade de compartilhar. Nós vivíamos tudo junto, nós não fazíamos nada
separado um do outro, não existia nada que eu fizesse sem ele saber ou ele fizesse sem eu saber. Tudo era conversado, tudo era compartilhado. Nós realmente éramos uma só carne, né? Vivíamos um pelo outro, sempre foi assim, desde o início. Quando Giovanni resolveu ingressar no ministério pastoral, ele perguntou para mim se eu ia apoiar ele, se eu iria apoiar ele, se eu ia estar do lado dele, e eu disse que sim. E eu fiz isso, eu cumpri isso até o fim. Eu não queria que meu marido tivesse ido embora. A saudade dói, a saudade é uma dor que parece que vai dilacerar, sabe, tudo assim por dentro da gente. É uma saudade que corta a alma, não tem como explicar a saudade que é. Só quem já passou por percas, né, de pessoas amadas, sabe o que é que eu tô falando. É uma saudade imensa, mas também vem o conforto de Deus que me sustenta todos os dias e que me dá forças para prosseguir. E é pensar no Giovanni também, no legado que ele deixou. O Giovanni, ele, como eu disse, ele era o meu alicerce aqui na terra. O Giovanni me direcionava aqui na terra. Primeiro Deus, né? Primeiro Deus, mas depois o Giovanni. O Giovanni era o meu esposo, mas também era o meu pastor. E um grande pastor, e um grande esposo. Eu falo com os meus filhos que eu não quero casar nunca mais. Não quero. Eu quero lembrar sempre do Giovanni como meu esposo, o meu eterno esposo. Porque eu sei que na minha vida eu nunca mais vou encontrar uma pessoa que foi para mim o que o Giovanni foi. Não existe, para mim não existe. Para mim, ele era o melhor homem, o melhor esposo, o melhor pastor, o melhor amigo. E eu quero viver o resto da minha vida com essa lembrança, com esse sentimento. Eu não quero outra pessoa na minha vida, sabe? Eu quero só o Giovanni. Hoje ele não está aqui, mas a lembrança dele tá, a memória dele tá. E eu vou continuar, vou prosseguindo na obra do Senhor, firme na obra do Senhor, porque eu sei que é o que Deus quer de mim e eu sei que é o que o Giovanni queria também. Que eu continuasse firme, que eu não desistisse, que eu fosse em frente, que eu continuasse o legado dele, e é isso que eu vou fazer. É muita dor, é muita tristeza, é momentos de desespero, às vezes chega a ser momentos de desespero, mas logo em seguida vem o consolo do Senhor, o consolo do Espírito Santo, o abraço de Deus que eu sinto, o cuidado de Deus na minha vida. Então, só tenho que agradecer a Deus, porque eu tive o privilégio de ter o Giovanni na minha vida. Não é qualquer pessoa que tem o privilégio de conviver com uma pessoa iluminada, maravilhosa, abençoada, cheia de Deus, como Giovanni. Não é qualquer pessoa. E Deus escolheu a mim para poder ser a esposa dele. E eu só tenho gratidão por Deus, gratidão e mais nada. Giovanni foi o grande amor da minha vida e vai continuar sendo o grande amor da minha vida. Eu vou continuar prosseguindo em frente, vou continuar com o legado que ele deixou para nós, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Todos nós sabemos que esse é um momento muito difícil, mas um momento também de darmos graças a Deus pela vida do nosso irmão Giovanni. Eu poderia falar muitas coisas sobre ele aqui, muitos momentos que tivemos a oportunidade de estarmos juntos, no momento que ele aceitou Jesus, o seu batismo, a sua primeira célula, como aluno do curso
de maturidade e também a primeira pregação e tantas e outras vezes o chamado que Deus deu a ele e também o casamento dele com a Fátima, que foi um momento maravilhoso na vida da igreja, na vida da sua família. Mas há algo sobre o Giovanni que eu não posso deixar de dizer, acerca da sua humildade, da sua gratidão, a forma como ele jamais deixou de demonstrar como ele era grato a Deus por tudo que Deus havia feito na vida dele e mesmo diante dos momentos mais difíceis. Giovanni, ele não reclamava, não maldizia o nome do Senhor, e eu creio que isso é um legado para todos nós. Houve um momento muito interessante, que me marcou muito, quando numa das muitas vezes em que ele esteve fazendo vários procedimentos e nós estávamos sempre orando, e quando ele voltou e nesse dia ele viu, ele conseguiu enxergar por alguns dias, e quando ele me viu, ele ficou muito emocionado, porque ele ligou a voz à minha pessoa, e aquele dia foi um dia de muita alegria para todos nós que amávamos o Giovanni. Tenho muita gratidão pela vida do Giovanni, pela vida da Fátima, que esteve comigo em vários momentos importantes também da minha vida, me ajudando. Então, uma pessoa que eu amo muito, e eu quero deixar aqui a minha homenagem e gratidão a Deus, né? Por tudo que o Giovanni ele representou para cada um de nós, especialmente para aqueles que estavam mais próximos dele nesse momento, sua esposa, filhos e a igreja. Que Deus nos abençoe e nos traga conforto ao nosso coração. Que o nome do Senhor seja louvado nesse lugar. Jesus, igreja metodista que tanto amo. Eu quero dar um testemunho aqui nessa manhã sobre um homem que edificou a minha vida, aonde o ponto missionário que ele abriu aqui em Perocão, aconteceu o primeiro casamento, que foi o meu casamento e da minha esposa Marinal. Eu quero falar do pastor Giovanni, um homem que me deu, Deus usou ele para ele me dar entendimento, sabedoria. Pastor Giovanni foi para mim um pai, um filho, que ele pode ser meu filho, meu filho tem 41 anos e o pastor Giovanni, Deus a levou com 38 anos. Quando ele abriu o ponto missionário, que Deus tocou o coração dele, do pastor Hélio, e muitas pessoas não davam nada por aquela abertura daquele ponto missionário, mas Deus tinha um propósito na vida, no coração do nosso pastor. Esse pastor que levantou uma igreja sadia, uma igreja com sabedoria. Esse pastor Giovanni, que eu conhecia uns 10 anos atrás, acompanhei ele nos tratamentos das vistas, mas Deus não quis que ele enxergasse fisicamente. Mas Deus deu ele a sabedoria dobrada nas vistas espirituais, visão espiritual. Porque o pastor Giovanni, ele foi bênção na minha vida, na vida da minha família. A família pastoral, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele fez na minha vida. Eu creio que a terra ficou mais pobre, mas o céu ficou mais rico. Pastor Giovanni, a obra que o Senhor começou, nós vamos continuar como o Senhor quis que continuasse, com a sabedoria que Deus te deu, com a sabedoria que o Senhor passou para nós, nos cultos, nas reuniões. E é um privilégio para mim ter te conhecido, ter acompanhado o seu crescimento, a sua formatura. Mas que Deus a tenha, que Deus a conforte o coração, os nossos corações, porque nós perdemos um homem de grande sabedoria, de coração enorme. O verdadeiro amor que tinha no coração do nosso pastor ficou para nós um exemplo, como o apóstolo Paulo ficou um exemplo para nós. Um homem
um homem de sabedoria imensa, um homem que pregava um livro todo de cor na sua mente, um homem que pregava e deixava para nós um grande legado, ele deixou para nós. É um privilégio. Eu agradeço a Deus por ter conhecido esse pastor. Em nome de Jesus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Hoje é um dia para trazermos à nossa memória o que de fato nos dá esperança. E quando eu pensava nesse momento, meu coração foi tomado por uma palavra central na Bíblia Sagrada, que é o amor. Porque o amor é a marca central do cristianismo. A Bíblia diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. E falar do pastor Giovani é falar de alguém que muito amou. E ele carregou na sua vida a marca do amor, de um amor sacrificial, de alguém que amou profundamente a sua família, amou intensamente o seu lar, amou intensamente a sua comunidade de fé, amou intensamente todo o rebanho que Deus o confiou. A gente via isso no seu modo de ser e de viver. Alguém que amou intensamente todos os colegas de ministério. Alguém que tinha um coração sempre pronto para servir, pronto para ouvir, pronto para abençoar. Eu destacaria essa grande marca na vida do Giovani como um discípulo de Jesus. A segunda marca que eu destacaria, a marca da perseverança.
de alguém que perseverou, de alguém que enfrentou obstáculos, que superou inúmeras situações para cumprir um ministério, para cumprir uma vocação, de alguém que não escondia atrás de possíveis dificuldades, mas que enfrentava todas elas com fé. E para a glória de Deus, foi um grande vencedor em todas as áreas da sua vida. O Giovanni deixou para nós esse legado de coragem, um legado de perseverança, um legado de alguém que cumpriu cabalmente a vocação e o ministério que recebeu da parte de Deus. E eu lembro aqui de Hebreus capítulo 11, quando o autor fala sobre a galeria dos heróis da fé. E logo no capítulo 12, versículo 1, o autor aos Hebreus fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. O Giovanni hoje faz parte da galeria dos heróis da fé. E nós temos esta grande nuvem de testemunha, de irmãos e irmãs que vieram antes de nós. Que sejamos encorajados por Deus, renovados pelo Espírito de Deus, para que continuemos firmemente, correndo com perseverança, a carreira que Deus em Cristo nos propôs, para que ao final da nossa carreira possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, estou pronto para receber a coroa da vida. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz. Neste encontro celebramos lembrança, memória do pastor Giovanni Menino, um servo de Deus que participou arduamente do trabalho missionário da Igreja Metodista, dedicando sua vida, vocação, dons e talentos ao serviço cristão. Tive o privilégio em 2015 de conhecer o pastor Giovanni, ainda membro da Igreja Metodista em Guarapari. Em 2016, o pastor Giovanni ingressa no nosso curso de Teologia, no programa de oração vocacional em Belo Horizonte. Participei como pastor dando aula em 3 encontros e na sua entrevista. E ficamos muito alegres quando o pastor Giovanni então sentiu-se vocacionado para participar conosco do curso de Teologia. Ele participou de 2017 a 2020 na Faculdade de Teologia, no curso de Formação Teológica Pastoral, CFTP. Tive o privilégio de acompanhar o pastor Giovanni nesse tempo de formação, enquanto nosso seminarista. E graças a Deus que no seu último ano de curso, em 2020, o bispo já estava o designando como pastor acadêmico. Ele cumpriu esse compromisso na 4ª região, na igreja em Pirocão. Nós encontramos no pastor Giovanni, na sua caminhada, no seu histórico de vida, marcas de um testemunho de um servo fiel, que dedicou a sua vida, dedicou o seu chamado ao Senhor Jesus e foi firme no seu ministério pastoral. Há um texto que me lembro muito para esse momento, que nos fala do apóstolo Paulo a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4, versículo 7. Que Deus possa abençoar a família, que Deus possa fortalecer todos os seus e que possamos nos lembrar sempre desse ministério, que foi bênção na vida da Igreja Metodista, e que possamos guardar na memória essa história bonita de vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. A graça e paz, irmãos e irmãs. Que bom poder estar participando deste momento de celebração, de vida, de trazermos à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Nós queremos honrar a vida dos servos e servas do Senhor que desempenham o seu papel e cumprem a sua missão aqui neste lugar e hoje estão mais perto do Senhor. Nós queremos glorificar a Deus porque são vidas que testemunham a graça do Senhor, vidas que deixam para nós um exemplo, um legado de amor, de cuidado, de carinho. Entre eles está o nosso querido pastor Giovanni, um grande amigo, um homem de Deus. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos mais profundamente durante o período em que estivemos estudando juntos na Faculdade Metodista em São Paulo. Foi tempos de grandes desafios, tempos em que experimentamos a confirmação do chamado de Deus e onde o Senhor trouxe para nós uma amizade profunda, uma amizade verdadeira, onde podíamos estar conversando, trocando ideias, chorando juntos, sonhando juntos. E isso tudo nos levou a construir uma amizade além
das possibilidades. Eu agradeço a Deus porque através da vida do pastor Giovani eu pude edificar coisas maravilhosas na minha vida, no meu ministério, e hoje eu posso me considerar fruto deste cuidado, deste amor pastoral. Eu e o Giovani estávamos sonhando coisas maravilhosas para as nossas igrejas em Guarapari, no Perocão e também em Anchieta. E o Senhor permite hoje que possamos dar continuidade a esse trabalho. Eu agradeço a Deus. E eu quero deixar um texto muito lindo da palavra do Senhor, que o Senhor tocou no meu coração. Se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. E a orientação de Paulo para Timóteo é: pregue a palavra a tempo ou a fora de tempo. É importante que entendamos, queridos, que mesmo que o tempo não seja oportuno, mesmo que a época não seja oportuna, mesmo que os desafios pareçam que nós precisamos parar, dar um passo atrás, nós devemos sempre lembrar que a pregação da palavra, ela deve estar em primeiro lugar nos nossos corações, o testemunho da graça de Cristo, sermos bons dispenseiros da multiforme graça. Então, queridos, o Giovani, meu amigo, foi uma pessoa que se preocupou, seja tempo ou fora de tempo, mesmo com as suas limitações, mesmo com as impossibilidades da sua vida, ele não deixou de pregar a palavra do Senhor. Mesmo diante de desafios tremendos, ele não deixou de pregar a palavra do Senhor, seja tempo ou fora de tempo. Que você também possa pregar a palavra do Senhor, que você também possa testemunhar a graça do Senhor, que você também possa fazer amigos, que você também possa ter oportunidades de testemunhar e viver uma vida repleta da graça do Senhor. Quero deixar para você, queridos, neste dia, que você possa, em nome de Jesus, olhar para esses testemunhos, este momento de celebração, e perceber que há um chamado para cada um de nós, filhos e filhas do Senhor, um chamado para sermos diferentes, para fazermos a diferença e para sermos testemunhas do Senhor. Que o Senhor abençoe o seu coração, que o Senhor sustente a sua vida, e nós nos alegramos de estar participando deste momento. O Senhor te abençoe. O meu nome é Felipe Augusto e eu sou um amigo do Giovani. E eu quero dizer para você que valeu a pena, em nome de Jesus.
A palavra do Senhor, ela nos diz em Lamentações 3, versículo 21, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E no versículo 22 nos diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E conclui no versículo 23 dizendo, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Palavra do Senhor. Louvamos a Deus por trazer à memória o chamado do pastor Giovani. E eu gostaria de destacar especialmente o chamado do pastor Giovani. Uma das coisas mais surpreendentes na vida é quando descobrimos que Deus tem um propósito para a nossa vida. E o pastor Giovani, ele superou vários desafios, lutas, dificuldades para servir e alcançar este propósito de Deus na sua vida. Sinceramente, eu não esperava estar hoje aqui invocando a memória deste querido irmão que foi um obreiro aprovado pelo Senhor. Um obreiro aprovado pelo Senhor, ele tem pelo menos 4 princípios que eu gostaria de destacar. O primeiro princípio é o princípio da proximidade. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses capítulo 1, aliás, 1 Tessalonicenses 1, capítulo 2, ele diz, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de ele confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. E quando Paulo ele vai desenvolvendo este capítulo 2 em 1 Tessalonicenses, ele fala do seu chamado, da sua vocação, e ali ele dá as características e os princípios de um obreiro aprovado. E o primeiro princípio é o princípio bíblico da proximidade. Um obreiro aprovado, ele vive entre as suas ovelhas, ele trabalha ao lado delas, ele as conhece. E o texto que Paulo cita fala que esse era o seu estilo de liderança. E esse também deve ser o nosso estilo de liderança. Eu posso afirmar que o pastor Giovani foi um obreiro aprovado que viveu com as suas ovelhas, que teve um ministério de proximidade com as pessoas, esteve sempre presente junto com os irmãos e irmãs, visitando, conversando, ajudando e até muitas vezes tomando um cafezinho e almoçando. Em uma dessas oportunidades eu estive com ele na casa do irmão Paulo, comendo uma moqueca de baiacu, e juntos passamos aquela tarde maravilhosa. Um obreiro aprovado, ele está próximo das pessoas. O segundo princípio é o princípio da integridade. Paulo fala da integridade e era censurado por muitos porque era acusado, como todos nós somos, de ganhar dinheiro. Mas ele coloca pelo menos 4 coisas que são destaques na sua mensagem. A primeira é que ela era uma mensagem verdadeira. A segunda era uma mensagem pura. A terceira era uma mensagem clara, porque vinha de Deus. E a quarta circunstância era uma mensagem digna. Pastor Giovani também sempre teve essas características na sua palavra, porque foi um homem íntegro, que pregava a palavra de Deus com essa integridade de vida, de uma maneira verdadeira, pura, digna e clara, na qual
não havia manipulação, mas o explicar do poder do Espírito Santo na vida de cada homem e de cada mulher, transformando o seu coração. Terceiro princípio que Paulo coloca de um obreiro ou de um pastor aprovado é o princípio bíblico da afetuosidade, a afeição, a afetuosidade. Paulo, ele tratava os irmãos e irmãs em Cristo da sua comunidade como uma mãe e como um pai. Uma mãe e como um pai que quer o benefício dos seus filhos e filhas, que trata com carinho, que trata com cuidado, com delicadeza, com afetuosidade. Paulo e Silas, juntamente com Timóteo, eram afetuosos em seu modo de tratar aqueles crentes em Cristo Jesus. E nós também podemos testemunhar que sempre vimos essa afetuosidade na vida do pastor Giovanni e na vida da Fátima, tratando a todos e todas com carinho, com delicadeza, com amor. E por último, nós observamos o princípio bíblico do encorajamento. O ministério de Paulo foi um ministério que era equilibrado com a doçura, de uma mãe e também o cuidado de um pai, como acabamos de falar. E Paulo, ele encorajava a todos os irmãos e irmãs em suas responsabilidades na comunidade, para com a família, para com a sociedade, para com o outro. E assim então, como um homem de Deus, ele tratava a todos e todas como um pastor pai, um pastor que ensinava aos seus filhos e filhas a viverem da maneira digna de Deus. O texto bíblico em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 11 e 12, nos fala que cada um vivia de maneira digna como um filho e filha de Deus. O pastor Giovanni também viveu essa dimensão e esse princípio do encorajamento no seu ministério. Foi um pastor pai, juntamente com a Fátima, um pastor pai que instruiu os seus filhos e filhas a importância de estarem vivendo de maneira digna do Evangelho, de maneira digna como filhos e filhas de Deus. Louvamos e glorificamos ao nosso Deus por esses princípios que identificaram o pastor Giovanni como um pastor aprovado por Deus. Deus nos deu o pastor Giovanni, Deus levou, e nós também assim declaramos: louvado seja o nome do Senhor. Giovanni conduziu a Igreja de Cristo com uma diligência incansável. Foi um pastor aprovado por ser esforçado, diligente, aplicado ao serviço de Deus e trabalhando com dedicação e esmero na obra do Senhor. Conduziu a Igreja de Cristo com uma conduta irrepreensível. Foi um pastor aprovado por não fazer nada às ocultas, por não ter com que se envergonhar daquilo que fazia na sua comunidade. Foi santificado de maneira que portou-se diante de Deus, diante da sociedade, diante da família, diante da igreja, diante das pessoas, sempre testemunhando do grande amor de Jesus Cristo. Foi um pastor que conduziu a Igreja de Cristo com uma mensagem irretocável, sua pregação maravilhosa e empolgante da palavra de Deus. Foi fiel às Escrituras, a mensagem que o Senhor, através do seu Espírito Santo,
colocava no seu coração. E a sua mensagem foi o Evangelho e somente o Evangelho e nada além do Evangelho. Por isso, nós podemos concluir com 2 versículos bíblicos. O primeiro em 2 Timóteo 2,15, quando a palavra de Deus diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E o segundo versículo em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3, que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas por espontaneidade, como Deus o quer, não por ganância, mas por boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos do rebanho. Se hoje trazemos algo à nossa memória que nos traz esperança, é que Pastor Giovanni foi um obreiro aprovado, foi exemplo para o rebanho. Que Deus nos dê assim outros obreiros e obreiras que também sigam esse exemplo de dedicarem as suas vidas para a obra de Deus. Ouvi uma frase que marcou o meu coração. A frase foi que perdemos o pastor Giovanni, mas que os céus o ganharam. O céu ganhou. Nós perdemos, mas o céu ganhou. E esperamos um dia juntos lá no céu revermos o nosso irmão e estarmos juntos servindo ao Senhor, desfrutando das bênçãos de Deus como obreiros e obreiras aprovadas e aprovados pelo Senhor. Quando hoje trazemos à memória o ministério do pastor Giovanni, é para louvar, exaltar e glorificar ao nosso Deus pela sua vida, pela sua dedicação, pelo seu empenho em servir a Deus, em servir a sua família, em servir a Igreja Metodista, tanto no bairro do Perocão, já durante muitos anos, a igreja que surgiu na sua casa, como também recentemente serviu também a Igreja Metodista em Anchieta. Louvado seja Deus pela memória do pastor Giovanni. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pai, te louvamos e te agradecemos por ter nos dado durante os anos de convivência esse obreiro aprovado pelo Senhor, que foi o pastor Giovanni. O Senhor nos deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Gente, meu nome é Giovanni. Eu sou deficiente visual. Muitas das vezes eu pensei que isso poderia limitar a mim de estar trabalhando para Jesus. Mas muito pelo contrário, isso sempre me fortaleceu. Meu irmão e minha irmã, amados e amadas do Senhor Jesus, Deus tem ouvido as suas orações. Deus tem ouvido os seus clamores. Deus, Ele tem ouvido, Ele tem visto cada lágrima que você tem derramado. E no tempo dEle, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Tudo que eu e você nós precisamos é caminhar no centro da vontade do Senhor Jesus. Jesus, Ele traz o amanhã, o futuro para hoje. Talvez você está olhando para o seu futuro e está pensando, eu não tenho futuro. Mas Deus muda isso agora, aqui. Basta você falar, eu quero esse Jesus. Eu quero caminhar com esse Jesus. Eu quero ter a minha vida transformada.
Eu quero, Senhor, que o Senhor mude o meu pensamento. Eu quero caminhar contigo. Eu quero viver contigo. Ah, meu amado irmão e irmã, todas as vezes que você faz e fala isso para Jesus, Jesus, ele te pega do colo, ele muda a sua história, ele fala contigo, ele acalma o seu coração. Por favor, não deixe de proclamar o Evangelho do Senhor. Tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. E Deus, ele usa pessoas e ele quer usar você. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Quanta tristeza a perda do pastor Giovani. A perda deixa uma grande lacuna. E eu quero aqui expressar a minha tristeza, ao mesmo tempo a mistura de sentimentos. Tristeza, alegria, gratidão a Deus. Gratidão por ter conhecido o pastor Giovani, por ter convivido com ele durante um bom período. Quando nós nos conhecemos, ele compartilhou o desejo de ingressar no ministério pastoral. Ele perguntava como é que isso poderia acontecer, sendo ele um deficiente visual. Compartilhou seu sonho e ele foi em busca da concretização do mesmo. Diante das suas limitações, das suas dificuldades, ele não se deixou levar por elas. Um homem cheio de entusiasmo, um coração missionário, evangelista, cheio de amor, investia e acreditava na transformação das pessoas. Ele abriu um trabalho numa garagem, uma célula, com um número reduzido de pessoas. Esse trabalho foi crescendo, se tornou uma congregação. O mesmo amor, a mesma paixão que ele tinha, ele pôde transmitir isso para a sua comunidade. Amava o projeto missionário Passa Macedônia, amava estar com as pessoas evangelizando, sempre disposto a realizar a obra do Senhor. Ensinou isso para a igreja. E ele mobilizava a igreja e levava quase sempre o maior número de pessoas para esse projeto. Eu quero compartilhar um testemunho. Em 2018, o pastor pôde receber o projeto em sua comunidade. E a equipe foi então conhecer o local, que é uma aldeia de pescadores. E quem foi o nosso guia? Pastor Giovani. Eu dizia para ele: pastor, o senhor enxerga? Porque ele dizia: pastora, no próximo sinal você entra à direita e no segundo quebra-mola você pode parar, porque a escola fica neste local. E realmente era assim. E nós andamos no bairro, em vários bairros da cidade, e num determinado momento nós paramos em um sinal, em um semáforo. E eu perguntei para ele: pastor, onde nós estamos? E ele disse: nós estamos em frente a um salão de uma irmã das nossas igrejas. E realmente ele estava. Pastor Giovani, ele enxergava além. Um grande amigo, um grande homem de Deus, divertido, que nos ensinou muito. Ele teve um ministério curto, mas um ministério intenso. Ele combateu o bom combate, completou a carreira e deixou para nós um grande exemplo. Nenhum obstáculo é suficiente ou tão grande que possa impedir um homem ou uma mulher que tenha convicção do chamado de Deus para a sua vida. Que o Espírito Santo console, conforte o coração da Fátima, da Alissa e de todos os amigos, todos os familiares. Que o Senhor possa fortalecer as nossas vidas em nome de Jesus. Olá, queridos irmãos e irmãs. Sou o pastor Enoque Leite, pastor da Igreja Metodista, Terceira Região, e também coordenador da Pastoral Nacional de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Eu gostaria de cumprimentar a todos, em especial a Fátima, e render esse tributo, essa homenagem ao querido pastor Giovani. Eu e a minha esposa Gabriela, meu filho Caleb, aliás, foi o pastor Giovani quem apresentou o Caleb pela primeira vez na igreja, na época em São Paulo, no Jardim Capela. Nós estamos sofrendo com essa perda de um homem de Deus, homem íntegro, missionário, dedicado. Sofremos, e essa é uma perda não só para a igreja local, mas também para o metodismo brasileiro, pois esse homem valoroso lutou pela inclusão de pessoas com deficiência. A palavra do Senhor nos diz, nos evangelhos, em especial no livro de Mateus, que quando morre um dos seus filhos, dos seus cristãos, crente em Jesus, o Senhor Jesus recebe dizendo a seguinte frase:
servo bom e fiel, entra no gozo de seu Pai. Possua a terra celestial, o céu, como herança. Nós estamos sofrendo, mas ao mesmo tempo temos um conforto. Sabemos que o pastor Giovanni, que o amigo Giovanni está nos céus, está nos braços de Deus. Sabemos que enquanto viveu aqui nessa nossa passagem terrena, foi um homem alegre, superou muitos obstáculos. Depois que perdeu a sua visão, não perdeu a fé, não perdeu o bom humor. Quantas histórias vivemos juntos, mas para nós que ficamos, resta-nos a esperança de levar o legado deixado pelo Giovanni, de alguém que amou a sua família, de alguém que amou os seus amigos, de alguém que amou a sua igreja. Portanto, a minha oração, a oração da minha família, é para que Deus abençoe a cada um de vocês. A minha palavra de solidariedade aos irmãos da Igreja Metodista em Perocão. Não parem, não desanime. Giovanni deixou para nós a experiência com Deus, o amor às pessoas. E por amor a Ele, em homenagem a Ele, a melhor homenagem que podemos prestar ao Giovanni é continuar a perseverança. Ele está no céu, nós ainda não chegamos lá, temos esperança que vamos chegar, mas para chegarmos é fundamental que a gente não venha desistir. Um beijo no coração de todo mundo, em especial da Fátima, da família de Giovanni, que ele falava com tanto carinho. Deus abençoe a todos. Nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio de ter participado de momentos maravilhosos com o reverendo Giovanni no ano passado. Nós tivemos contato com ele através das lives, porque quando da nomeação dele aqui em Belo Horizonte, ainda não o conhecíamos. E ele foi nos apresentado através das redes sociais. Mas foi algo maravilhoso, um privilégio. Pastor Giovanni, um sonhador, já estava com muita coisa sendo planejado para a inclusão na 4ª região. Ele nos convidou e nos deu a incumbência de preparar uma cartilha que seria feita acerca dos surdos, para que, juntamente com a coordenação nacional, fosse enviada para o Concílio e apresentada uma cartilha de inclusão. E nós estávamos muito empolgados com toda a nossa relação, nosso contato, as lives que fizemos, sempre solícito, amigo, sempre com um sorrisão largo, nos recebia e trocávamos ideia, e ele expunha os seus sonhos, e o que fica é a certeza de que o pastor Giovanni deixou um grande legado. Um legado de fé, de esperança e de um desejo muito grande de ver as pessoas com deficiências serem alcançadas por Jesus Cristo, como ele foi alcançado e como muitos outros têm sido alcançados. Ficou esse legado. Em todos os momentos nós tivemos lives, ele participou conosco, era sempre aberto, sempre aceitava os convites e sempre empolgado. Ministrou algumas vezes para nós. No final do ano, ele estava encerrando o seu curso e nós demos uma folga para ele, para que ele pudesse terminar o curso com tranquilidade e ter um descanso. E assim foi. E fomos surpreendidos com essa notícia. Então, para nós, fica um legado. O pastor Giovanni sempre foi um incentivador. E que toda essa empolgação, comprometimento, nós queremos levar conosco. E nós vamos dar sequência, no nome de Jesus, neste trabalho aqui em Belo Horizonte. E estamos à disposição na 4ª região eclesiástica para todo o Brasil, para que o sonho do pastor Giovanni seja levado à frente e que possamos realmente fazer a inclusão no qual a Igreja Metodista foi chamada. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado.
vamos receber a bênção do Senhor. E que a graça, a superabundante graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder do seu Espírito Santo seja com todos e todas que sofrem a dor do luto, da perda e da separação. E leve-nos como teu povo a te agradecer por aqueles e aquelas que partiram, mas partiram no Senhor e para o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.